Um sábio, mestre e seu discípulo viajavam e decidiram, se por acaso, se hospedar na casa de uma família extremamente pobre. A família morava em uma casa caindo aos pedaços e vivia em condições um tanto precárias. No entanto, tinha uma única posse valiosa: uma vaca, que fornecia leite para o sustento da família e trocavam ali alguns alimentos. Ficou engraçado, mas por outros alimentos. Aquela vaca era o centro da vida deles. No dia seguinte, ao sair, o mestre disse ao seu discípulo: levante-se, vá e acabe com a vida da vaca. O discípulo, assustado, horrorizado, hesitou, mas, como um bom discípulo, obedeceu. Ele rapidamente empurrou a vaca em um precipício, e lá se foi a vaca. Anos depois, atormentado de culpa e remorso, o discípulo decidiu voltar ao local. No lugar da casa velha, ao chegar, encontrou uma casa grande, tipo mansão, próspera, bem rica. Ao conversar com o dono, soube que, após a morte da vaca, aquela família pobre foi forçada a buscar novas fontes de sustento. Eles plantaram em suas terras, venderam os produtos, melhoraram a casa, continuaram procurando outras fontes de renda, outras vacas, e prosperaram cada ano mais. A vaca era a zona de conforto daquela família. Ela era a garantia do mínimo para eles sobreviverem, mas, ao mesmo tempo, impedia o crescimento. A estagnação, às vezes, é um disfarce para sua segurança, para sua própria segurança. Lembra que eu falei disfarce? O mecanismo que te mantém preso se chama isso: familiaridade emocional, ou popularmente conhecida aí, zona de conforto. O nome em si, a denominação, ela não importa tanto. O que é relevante aqui na nossa conversa é que o cérebro, ele prefere o conhecido ao desconhecido. Mesmo o sofrimento doendo, ele é confortável. Lembra da vaca? Ela era o confortável daquela família. Eles não tinham que correr atrás de nada. Ela estava ali. A mente, ela escolhe segurança. Ela não escolhe crescimento. Já para a gente começar essa conversa aqui, legal, né? De uma forma bem legal, espontânea e leve, eu quero que você, agora mesmo, pare um pouco e pense o que tem sido a sua vaca. O que na sua vida hoje é essa disfarce de segurança. O que você usa como muleta, entende? Como um ponto de segurança, mas que na verdade é uma vaca. Ao final desse episódio, vamos voltar a falar a vaca. Por isso que eu pedi para você ir pensando aí que durante o podcast você busque na sua memória. Às vezes, você não fica onde está porque quer. Você fica porque a sua mente tem medo de ir
além. No episódio anterior, vimos que, na maioria das vezes, nós, seres humanos, e aqui eu me incluo, temos aversão à perda. Escolhemos o que parece menos doloroso e ou mais seguro. É lógico. Isso explica por que tantas pessoas permanecem em vidas que não gostam, permanecem em relacionamentos ruins, aceitam trabalhos que odeiam e, na maioria, cerca de 90% adiam seus sonhos. Pode sendo um sonho pequeno ou um grande, até porque nenhum sonho é impossível. E aqui, o conhecido, ele dói menos do que o desconhecido. Isso aqui para mim, particularmente, é um paradoxo completo que eu não consigo chegar a uma conclusão exata. Ele aluga um triplex na minha cabeça. Porque acontece da seguinte forma: nós não gostamos da vida que estamos levando, mas não fazemos o mínimo para mudar. Reclamamos de não ter dinheiro, não ter tempo para viajar, não ter um bom relacionamento e entramos todos os dias nas redes sociais e vemos outras pessoas nessa vida que tanto almejamos. Por exemplo, não ter dinheiro. Nossa, eu não tenho dinheiro para realizar X sonho, para viajar, para investir na minha carreira, mas eu também não faço o mínimo para fazer nem sequer 1 hora extra no meu trabalho, ou procurar reno re re renegociar aquela dívida. Travei agora, mas foi. Renegociar aquela dívida ou buscar, quem sabe, né, uma outra fonte de renda, uma outra vaca, e ficamos ali, paralisados. Ou melhor, admirando vidas alheias, enquanto a nossa está estagnada. Ou pior, eu parto do princípio na minha cabeça que é o seguinte: assim que eu acordo, isso aconteceu hoje, que eu me lembro tudo aquilo que eu tenho que fazer hoje, eu foco apenas em levantar. Se eu levantar nesse exato momento, já vai ser uma grande vitória. Se eu não me entregar a mais 10 minutos do despertador, ou ficar enrolando na cama, sabe? Já vai ser um passo direcionado. Eu já vou sair da inércia, dessa estagnação, porque eu sei o quanto é difícil mudar esse mecanismo. Eu passo isso do lado de cá também. Ontem, por algum motivo, eu não consegui dormir mais cedo e hoje eu tinha já feito compromisso comigo mesma de que acordaria às 5 da manhã para gravar esse podcast para você, para mim também, porque é um prazer estar aqui compartilhando esse conteúdo. Então, eu sempre parto disso. Se eu fizer mais isso aqui, só mais esse. Vamos começar só mais esse. Ah, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, mas se a gente começar levantando da cama, é o mínimo para a gente sair dessa inércia. E eu preciso te falar que tem dias que será o mínimo, mas o mínimo, ele é melhor do que nada. Você é a soma total das suas decisões. Então, uma decisão positiva a mais no processo, ela pode mudar tudo. Vivendo um dia de cada vez, mais um dia levantando quando o despertador toca, mais um dia comendo saudável, mais um dia indo na academia, mais
15 minutos lendo um livro. Vai chegar o dia da colheita. E aqui vale de regra: quem planta mais de forma certa, com foco direcionado, com total certeza, colhe mais. Toda vez que você tenta mudar, a sua mente ela ativa um alarme invisível. Volta, não, 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 não. Aqui é o seguro. E o maior inimigo da sua evolução não é o fracasso. Não existe fracasso aqui. Existe o conforto. A zona de conforto é um lugar familiar e previsível, o que te dá, na certa, uma falsa sensação de felicidade e às vezes até segurança. Mas aqui está uma verdade que pode mudar tudo. E eu quero que você preste bastante atenção. Se a sua mente ela foi treinada para te manter pequena, ela também pode ser treinada para te tornar gigante. E ninguém, mas absolutamente ninguém no mundo tem mais poder para fazer isso do que você mesma. O poder está em suas mãos. Você não é a coadjuvante da sua história. Você é a autora. Você é a diretora. Você é a personagem principal, a estrela desse filme. E se existe alguém capaz de quebrar esse mecanismo, esse ciclo, essa pessoa é você. Lembra da vaca? Lembra da vaca? Vamos lá. Vamos terminar esse raciocínio aqui que eu deixei em aberto lá no começo desse episódio. Pensou na sua vaca? Eu vou te dar mais um tempinho aí para você ir pensando nela. Enquanto isso, eu vou tomar um gole aqui de café. A vaca, ela não precisa ser tudo que você tem, como era no caso daquela família. Vamos dar um papel mais significativo para ela. Um papel melhor para essa vaca na nossa vida. Aqui eu me incluo. Ela pode ser um mecanismo, o caminho da sua evolução, o combustível para você sair da sua zona de conforto. Vamos relembrar um pouco a história de que a vaca, ela, ela magicamente foi embora para aquela família. E por isso eles procuraram outras fontes de renda e prosperaram. Mas aqui, na nossa vaca, na minha, na sua, nós não precisamos necessariamente eliminá-la dessa forma, nesse exato momento, porque eu não sei da sua realidade. Às vezes, a sua vaca é tudo que você tem nesse momento, porque a minha é. E se eu eliminá-la assim da minha vida muito rápido, conforme o sábio pediu para o discípulo, eu vou ficar sem estrutura, sem base. Então, podemos utilizá-la para nos suprir enquanto procuramos outra vaca. Na verdade, vamos procurar outras vacas para a gente também não ficar presa na próxima vaca. Entendeu, né? Então, vamos fazer um compromisso de amigas. Eu e você. Eu quero que você dê uma data para empurrar a vaca ladeira abaixo. Uma data limite. A partir de hoje, até data tal, você vai procurar outra vaca, para você não depender somente da vaca que você tem hoje. Por exemplo, eu, diga seu nome, Camila, me comprometo em até
3 meses é um prazo legal. Não vamos cometer muita loucura aqui, que a gente sabe que a vida, né? Também achar uma vaca hoje em dia é fácil, mas às vezes não é tão fácil, né? Vamos dar um prazo legal aqui pra gente também não surtar. A gente tá falando de saúde mental. Aí colocar a meta muito louca e depois ficar louca tentando atingir a meta não vai tá valendo de nada. Então a gente vai colocar uma meta razoável, 3 meses. Em até 3 meses, ter outra fonte de renda além da vaca. Me forçando com ações e hábitos diários que me levarão, em até 3 meses, libertar a vaca. Deixá-la ir, porque eu sei que é o melhor para mim sair da zona de conforto. É o melhor para mim quebrar esse mecanismo. E não é da vaca em si que a gente tá falando aqui nesse episódio, mas da nossa comodidade em aceitar e permanecer em uma vida que não nos agrada. Pensa aí na sua data. Anota no bloco de notas, comenta aqui embaixo no episódio, anota no Google Agenda a partir de hoje até data tal. Vamos colocar aí no mínimo 3 meses, você vai procurar outra vaca, combinado? Mas existe um conflito ainda mais profundo. Mesmo quando você quer mudar, uma parte de você luta contra essa mudança. No próximo episódio, você vai entender porque a sua mente entra em guerra consigo mesma quando você está prestes a mudar completamente a sua vida. E quando você perceber isso, vai entender por que tanta gente desiste no momento mais importante, no ápice, quando falta pouco para pegar o prêmio. Bom, eu também se esse podcast faço uma consultoria individual, onde ajudo mulheres a identificar a raiz dos padrões que estão travando a vida delas e construindo um plano de mudança em até 30 dias. Esse plano é somente o ponto de partida para que ao longo dos próximos 6 meses ela consiga tirar projetos importantes da vida dela do papel. Se você quiser saber como funciona, o link está na descrição. Ou você pode me chamar no direct do Instagram, @versãoraiz_. E se esse podcast falou com você, escreve aqui nos comentários qual a sua data limite e depois volta aqui para contar a sua experiência. Enriqueça esse conteúdo com a sua história. Seja inspiração de outras mulheres também. Siga o podcast, porque essa série não é uma motivação comum. É uma reconstrução da sua mente. A transformação, ela começa na raiz. A raiz está na nossa mente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tenha um excelente dia e uma excelente semana. Até a próxima, hein?